Faz oração para a nossa professora. Leve, irmão. Pastor, meus irmãos, Deus e Pai, no nome de Jesus, queremos te dar graça por esta tarde. Estamos aqui, Senhor, para aprender a tua palavra, a exposição bíblica. Pedimos a tua bênção, Senhor, a iluminação, a tua filha que vai transmitir, Senhor, o ensino desta tarde. Pedimos que o teu Espírito Santo venha impulsioná-la, direcioná-la, ao abrir da sua boca, meu Deus, a aplicar as lições, que o Senhor seja na vida dela, Pai, abençoando poderosamente. Também a nós, abra o nosso intelecto para entender e que esta palavra produza em nós um peso de glória, para que nas nossas ações, nas nossas reações, nós possamos glorificar o Teu nome no nosso dia a dia. É o que pedimos a Ti, no nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você. Amém. Quero saudar a igreja com a paz do Senhor. Amém. Não sei se a gente precisa do microfone mesmo. Amém. Vou fazer uso só para... Não precisa não, tá bem assim, irmão André, Deus abençoe. Irmãos, lição de número 7, vamos já diretamente para a lição, para que a gente possa ganhar bastante tempo e a gente possa concluir toda a lição, aprender e expor a palavra do Senhor assim, tal como ela é. O tema da nossa lição de número 7, que diz, o perigo da... Toda a igreja, o perigo da... Murmuração. Texto áureo, eu vou estar lendo, aí a igreja lemos todos juntos a verdade prática. Texto áureo diz assim, e não murmureis, como também alguns deles murmuraram e pereceram pelo destruidor. Verdade prática com toda a igreja, bem forte. A prática da murmuração enfraquece a vida espiritual, acaba com a murmuração na igreja local e nos impede de desfrutar das promessas. Antes que a gente passe para a leitura bíblica em classe, eu vou destacar algumas palavras que só nessa página já está. Ó, perigo, pereceram, enfraquece, acaba e impede. Vamos para o texto bíblico em classe, que está Êxodo 16, do versículo 1 até o versículo 7, 1 Coríntios 10, 10 e 11. Vamos fazer uma leitura congregacional? Eu leio um e a igreja lê outro? E vamos ler todos bem compassados e bem juntos, ainda que somos poucos aqui, se a gente se juntar, a gente faz uma leitura honrando e glorificando a Deus, amém? Diz assim, versículo 1 do capítulo 16 de Êxodo, e partidos de Elim, toda a congregação dos filhos de Israel, veio ao deserto de Sim, que está entre Elim e Sinai, aos 15 dias do segundo mês, depois que saíram da terra do Egito, a igreja. E toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e contra Arão no deserto. Eles murmuraram contra quem? 3. E os filhos de Israel disseram-lhes, quem dera que nós morrêssemos por mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne, quando comíamos pão até fartar, porque nos tendes tirado para este deserto, para matardes de fome a toda esta multidão. 4, com a igreja. Então disse o Senhor a Moisés, eis que vos farei chover pão dos céus, e o povo sairá e colherá cada dia a porção para cada dia, para que eu veja se anda em minha lei ou não. E acontecerá o sexto dia que prepararão o que colherem, e será o dobro do que colhem cada dia, a igreja. Então disse Moisés e Arão a todos os filhos de Israel, à tarde sabereis que o Senhor vos tirou da terra do Egito. E amanhã vereis a glória do Senhor, porquanto ouviu as vossas contra o Senhor, porque quem somos nós para que murmureis contra nós? Versículo 10 de 1 Coríntios, do capítulo 10, com a igreja. E não murmureis como também alguns deles murmuraram, e pereceram pelo destruidor. Vamos ler todos juntos o 11? Ora,
Tudo isso lhes sobreveio como figura e estão escritas para aviso nosso, para o fim dos séculos. Para aviso de quem? Amém. Vamos para a introdução e assim a gente já entra na lição. Eu vou estar lendo a introdução e logo depois eu vou pedir a participação de todos os irmãos para me ajudarem a ler os seguintes tópicos. Amém? A introdução diz assim: é verdade que há ações maléficas que vêm direto do inimigo, mas também é verdade que as que são produzidas dentro de nós, mas também é verdade que há as que são produzidas dentro de nós, como as obras da... Uma delas é o pecado da murmuração. Esse pecado é tão perigoso em nossa jornada que pode nos levar à queda. Ele não acontece instantaneamente, pois geralmente sucede a... Vai, cadê a igreja? Sim, incredulidade e murmuração andam juntas. Por isso, nesta lição, estudaremos os perigos da murmuração à luz da recomendação do apóstolo. Fazeis todas as coisas sem murmurações. Então, na lição de número 7, o que o comentarista ele nos vai explicar, o que vamos aprender nesta noite, é a respeito da murmuração. E o nosso exemplo, o texto base, está sobre a vida de Israel, sobre o povo hebreu que Deus tira da terra do Egito, debaixo da servidumbre do faraó, e traz a terra que o Senhor mesmo prometeu, Canaã. Todos nós somos conhecedores da palavra. E o que diz a palavra do Senhor? A palavra do Senhor vai dizer que Deus, ele com todo o poder, com toda a graça, com toda a misericórdia, com sinais e maravilhas, ele tira o povo de lá. Mas que no meio do deserto, o povo, ele murmura contra quem? Mais forte. E quem mais? Então, a palavra do Senhor aqui na introdução, ela vai dizer que nós, na nossa caminhada, vamos viver situações que Deus mesmo permite que a gente viva, para que Ele veja, para que Ele possa medir como está a nossa fé. Isso me faz recordar de Jonas, que a palavra do Senhor vai dizer, assim nos primeiros versículos, que quem prepara o peixe para que possa tragar Jonas? Deus. Então, a maioria das situações que o crente ele passa, é Deus mesmo que prepara a fim de provar a nossa fé. Não era diferente com o povo do Egito. Mas é bem interessante que o comentarista, logo aqui na introdução, ele vai dizer que a murmuração ela não é obra de Satanás, mas ela é obra do quê? E qual a diferença? Eu quero perguntar para a igreja, qual a diferença entre as obras da carne e as obras que Satanás mesmo, ele é o progenitor, ou é ele mesmo quem é o influenciador? Qual é a diferença das obras da carne? Bem rapidinho as respostas. Entre as obras da carne e as obras que Satanás, ele é o influenciador ou o progenitor, ou ele é quem está por detrás de tudo. Qual a diferença entre obras da carne e a obra de Satanás? Não glorifica Deus. As obras da carne vêm direto da nossa descendência, da nossa natureza caída, por causa do pecado. Aí engloba todas as obras da carne que a Bíblia cita. Amém. Quem? Ficamos juntas no caso também. Quem mais? Alguém mais quer acrescentar algo mais? Vamos lá. Dentro do que é o pecado, a fragilidade nossa do ser humano, nós não podemos endemonizar tudo que nós fazemos. Há obras na nossa vida que não é diretamente influenciada por Satanás, mas é pela nossa natureza caída de Adão. Então, a inveja, a murmuração, é o eu, é a Leia mesmo quem produz dentro de mim. Claro que Satanás, quando eu abro essa brecha, ele me usa como instrumento, como que eu vou falar? Não é diretamente, mas deliberadamente, eu passo a ser um instrumento por vontade própria, por decisão própria, para que Satanás possa me usar. As obras da carne são obras que o nosso próprio corpo produz, que não glorificam a Deus, e é pecado. Então, nem tudo que
o homem, ele sente, Satanás está lá no meio, está lá dentro daquela obra, mas é coisa nossa mesmo, que nós mesmos produzimos dentro de nós, pela nossa natureza caída. Uma delas é a murmuração. Nós murmuramos, não é porque Satanás fica assim, Felipe, murmura, Érica murmura. Não, é porque nós, pela nossa falta de fé, a nossa falta de paciência, a nossa falta de gratidão, nós mesmos nos rebelamos contra Deus. Então é interessante entender isso, que ele vai dizer que o pecado da murmuração, ela é obra da nossa própria carne. E vai dizer também, e já passamos para a primeira divisão, que isso não acontece instantaneamente e que a murmuração, ela procede à incredulidade. Entenda, quando nós estamos firmados na fé, normalmente a gente não é da noite para o dia que a gente se torna um incrédulo e um murmurador. Mas as situações, ela vai roubando pouco a pouco a nossa fé e nos vai tornando mais longe de Deus e nos vai tornando crentes mais murmuradores. Se a gente for observar o povo do Egito, observe só. O que Deus fez por eles? Deus tira aquele povo com o braço forte, com sinais, leva ele, abre o mar vermelho. Ou seja, no primeiro momento, quando aquele povo, eles vê que não tem alimento, eles murmuram contra Deus. Então não é que eles dormiram e amanheceram murmurando, mas foram aquele caminhar, aquele pesar, aquela dificuldade, foi roubando do coração deles toda a credulidade e colocando incredulidade no coração deles. Então, se eu fosse dar um exemplo, eu iria dizer que nós geramos incredulidade. E quando esse neném nasce, ele chama murmuração. Então, toda murmuração, ela procede, toda murmuração, ela sucede ou precede depois da incredulidade. Os irmãos entenderam? Primeiro, geramos a incredulidade. O resultado da incredulidade chama? Como que chama o resultado da incredulidade? Então, aqui, agora à luz da palavra do Senhor, vamos ver quais são os malefícios da murmuração. Lê pra gente, irmão Felipe. Primeira divisão, ponto 1. A murmuração na Bíblia. A murmuração na Bíblia. O que é murmurar? As principais palavras para murmuração na Bíblia são as seguintes, do hebraico, o verbo não sei o que está escrito, resmungar, reclamar e murmurar. Números 14, 36. E o substantivo meditação, música solene, pensamento, conspiração, Lamentações 3, 6, 62. Do grego, o verbo gogunzu, murmurar, resmungar, queixar-se, dizer algo contra em um tom baixo, do que confabulam secretamente. João 7,32. De acordo com essas palavras, o murmurador tem um espírito dominado pelo descontentamento, desacordo, ira, queixas e oposição. Nem Deus escapa dele, pois basta lembrar do que foi feito contra Moisés e Arão, em Êxodo 15, 24 e 17, 3, em Números 14, 27 e 16, 41. Então vamos lá, irmão André. Isso aqui é a parte mais teórica do que é a murmuração. Mais prática, dentro da prática. O que é a murmuração segundo o seu entendimento? Bem rápido, uma resposta assim, clara e rápida. Então, mas na prática, o que o senhor vê hoje em dia que é uma murmuração? Situações. Coloque situações. Vou falar de mim. Pode ser. Esta semana, eu até comentei, acho que foi ontem, eu fiquei na minha cama buscando entender por que eu estava chateado, murmurando de coisas que eu não tinha motivos para reclamar. E eu falei, Deus deveria até me castigar, porque eu não tenho motivos para reclamar e eu estou irritado e reclamando de coisas que eu não tenho motivo para reclamar. Se eu olhar em volta, eu sei que tem pessoas passando situações bem piores e não estou reclamando. E eu, sem necessidade, estava reclamando. Para mim é uma murmuração.
Irmão Júnior, uma situação de murmuração bem atual na prática. Como ela vem da incredulidade, a incredulidade ela acaba sendo uma apostasia, vamos dizer assim. Mas assim, eu quero que os irmãos me dêem exemplo de pessoas ou situações que os irmãos veem que nós murmuramos. Quando você faz, por exemplo, na igreja, quando tem a atitude dos irmãos, por exemplo, dentro da igreja, começa um ou outro reclamar, porque o pastor faz isso, porque o círculo de oração está desse jeito, porque a liderança de missão está desse jeito, e só reclama e fazendo levante às vezes até contra os líderes, que é o que estava acontecendo. Não exatamente específico, Não, mas é isso mesmo. mas dentro da igreja Isso. funciona mais ou menos assim. Então vamos lá. O ponto 1, que é murmurar? Murmurar é a gente abrir a nossa boca para reclamar, resmungar a respeito de alguém ou de algo. Claro, segundo o dicionário resmungar, falar algo, estar descontento com alguém ou com alguma coisa. Então vamos lá, eu gosto de colocar bem, por isso que eu estava perguntando para os irmãos, bem na vida prática, porque eu acho que não adianta a gente estudar a parte teoria ou espiritual e não aplicar para situações que a gente vê e vive, Manclésnia. Tá me pegando. Não, todo mundo. A gente ora a Deus e pede a Deus, e Deus pega e faz até melhor do que a gente pede, né? Uhum. Aconteceu comigo, a gente graças a Deus parece que já deu tudo certo, questão de alugar uma casa. Aí cheguei lá na casa, tudo ok, né? Do jeito que eu queria, laudo e tudo, espaço e tudo, né? Aí, mas o que é? Tem umas escadinhas para subir pro banheiro. Aí a gente, eu mesmo falei assim, não, eu não quero reclamar não. Mas se não tivesse as escadas... É uma casa e tanto, uma escadinha de nada e a gente reclama. Então, assim, isso aí eu acho que é murmuração. Isso. Quando passar do tempo, o problema da escada vai virar aquele mundo. Se não cortar pela raiz, o problema da escada vai só aumentando na nossa mente. Vai só Isso. Eu falo de mim, a gente é muito ingrato. Isso. Deus prepara até melhor do que a gente quer, né? Então, todo murmurador, ele está descontente com alguém ou com alguma coisa. Então, a palavra do Senhor vai dizer, e é bem interessante, com base na palavra e no que o comentarista ele vai dizer, que eu vou colocar uma porcentagem. 90% das murmurações, elas acontecem secretamente. Porque o murmurador, ele está descontente e ele é bastante covarde para não ter coragem de chegar na pessoa ou na situação e dizer o que ele está descontente. Então, na maioria das vezes, irmão, e é igual a Manclésnia falou, isso aqui está pegando em todo mundo, não tem quem que se livrou disso aqui não. Então, é uma pessoa que está descontente, normalmente se esconde, por isso aqui, no que o irmão Felipe disse, que diz aqui, dizer algo contra alguém em tom baixo, porque geralmente a pessoa é covarde e fala pelas costas, murmura. Com base no texto que a gente leu de Êxodo, a palavra do Senhor vai dizer que eles estavam descontentes com quem? Com Moisés e Arão. E murmuravam não diante deles, mas sem que eles viam. Então, todo murmurador, ele vai se opor a algo ou a alguém. Vamos lá, então, para a prática. O que acontece nos nossos dias que nós, como igreja, nós, como servos do Senhor, nós murmuramos? O que o irmão Júnior disse. Se a liderança ela não está de acordo com o que nós vemos, murmuramos. Sim ou não? Se o trabalho não está de acordo com o que nós queremos, murmuramos. Sim ou não? Se o marido não está, murmuramos. Se os filhos não estão, murmuramos. Só que uma pendência, um problema, uma dificuldade e um defeito muito grande do murmurador é aquilo que a Manclésnia falou. O que acontece? O murmurador, ele tem a capacidade de esquecer todas as bênçãos que Deus fez e só lembrar da parte mal. Eu digo, eu estava estudando a lição e eu me lembrei do chá das mulheres. Olha só para você ver. Tinha comida, tinha decoração, tinha uma pregadora de fora que trouxe uma palavra abençoada. Tipo, tinha tudo. E ainda tinha pessoas que murmuraram por causa do horário.
Ou seja, o murmurador, ele não está contente com nada que foi feito bom, mas ele se fixa, ele consegue somente destacar aquilo que ele não está contente. O perfil do murmurador, ele sempre vai querer arrumar um motivinho para ele murmurar. E tem uma diferença entre o murmurador e aquele que ama a obra. Por que eu digo? Nós como celosos, igual Davi vai dizer assim que o selo que ele tem pela obra do Senhor consome ele. Então, assim, nós que amamos a obra do Senhor, claro que a gente vai ver os defeitos que estão dentro da casa do Senhor. E às vezes você vai pegar uma pessoa de confiança e vai comentar, nossa, isso podia melhorar, isso a gente podia conversar com fulano e melhorar. Eu vejo essas situações como pessoas que amam a obra do Senhor. São pessoas que estão diretamente misturadas, estão fazendo e trabalhando. O murmurador, ele nunca está no meio. Não ajuda. Ele nunca está trabalhando. Ele só quer vir aqui dar a opinião dele, o que ele não está contente, mas você fala assim, irmão, então pega aquela vassoura e varre. Ah, irmão, não posso. Não, eu agora tenho que ir embora. Olha o horário. Geralmente o murmurador, irmão, ele nunca quer estar envolvido com a obra do Senhor. Quando a gente aplica para o que é a obra do Senhor, ele nunca quer trabalhar, mas sempre ele tem algo que ele está descontente, ele sempre tem uma queixa para fazer sobre alguém ou sobre algo. O que mais? Então, a murmuração, ela é exatamente isso. O descontentamento contra alguém e contra algo, e normalmente o murmurador, quando ele está contra uma liderança, ele sempre vai estar falando pelas costas, mas a gente vai estar vendo isso um pouquinho mais adiante. Vamos passar para o ponto 2, o comportamento dos murmuradores. Lê pra gente, Mani. O comportamento dos murmuradores. De acordo com os dois testamentos da Bíblia, o mal da murmuração estava no meio do povo de Deus, entre os israelitas nos dias de Moisés, Êxodo 16:11. Nos dias de Jesus Cristo com os escribas e fariseus, Lucas 15:2. Na igreja em Jerusalém no início, Atos 6:1. Esse mal revela um comportamento inconveniente, um temperamento inquieto, indiretas sarcásticas. O comportamento dos murmuradores é tão sério que chegou a ameaçar a unidade da igreja em Atos, se não fosse o cuidado dos apóstolos. Atos 6:1-7. Por isso, precisamos ter toda a cautela com esse comportamento, pois o pecado da murmuração, além de enfraquecer a nossa vida espiritual, também altera negativamente a nossa saúde emocional e física. A palavra do Senhor vai dizer que... Vamos ler, eu quero ler com os irmãos Atos 6. Atos 6, do versículo 1-7. Deixa eu ler aqui bem rapidinho que a gente ganha tempo. Naqueles dias, como crescia o número dos discípulos, presta bem atenção, houve murmuração dos gregos contra os hebreus, de que viúvas daqueles eram desatendidas na distribuição diária. Então, os 12 convocaram a multidão e os discípulos e disseram, não é justo que nós deixemos a palavra de Deus para servir às mesas. Buscar, pois, irmãos de entre vocês, a 7 varões de bom testemunho, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, a quem nós encargaremos desse trabalho. E nós persistiremos na oração e no ministério da palavra. Agradou a proposta à multidão e elegeram a Estevão, varão cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Procoro, a Nicanor, Timon, Parmenas, Nicolas, Prosélito e de Antioquia, aos quais apresentaram ante os apóstolos quem orando lhes impôs as mãos, e crescia a palavra do Senhor, e o número dos discípulos se multiplicava grandemente em Jerusalém. Também muitos dos sacerdotes obedeciam à fé. Então, o problema da murmuração, ela não somente estava no Velho Testamento, mas ela também estava no Novo Testamento. E, para ser mais claro, eu creio que aonde que tiver ser humano, sempre vai haver murmurações. Sempre haverá pessoas descontentas. Então, a palavra do Senhor vai dizer que, naqueles dias, os gregos murmuravam, porque, segundo eles, as viúvas estavam sendo desatendidas, porque os discípulos eles estavam
Eles estavam mais fixados em pregar a palavra do Senhor. Ou seja, quase que também um problema de murmuração, ela quebra a comunhão da igreja. Porque o que na verdade o inimigo ele faz com nós, quando nós abrimos a nossa boca para murmurar, é para que a gente traga essa divisão, e a gente vai ver mais à frente da igreja, essa divisão no meio do povo. Geralmente, observem, geralmente quando chega um membro novo na igreja, e que a primeira pessoa que se aproxima dessa pessoa é um murmurador, irmãos, geralmente a pessoa influencia essa pessoa contra a liderança. É fato. Se chega uma pessoa nova e uma pessoa murmuradora, que não está contente com a liderança, que não está contente com o trabalho, se aproxima, essa pessoa, ela inclina essa pessoa também a murmurar e a não aceitar a liderança que Deus colocou sobre a igreja. Então, eu achei bem interessante desse aqui, que ele vai falar esse aqui, Esse mal revela o comportamento inconveniente, um temperamento inquieto e indiretas sarcásticas. Eu achei bem interessante a respeito das indiretas sarcásticas, porque tem pessoas que é tão grave a falta de sabedoria que está no coração dessas pessoas, porque igual eu disse, tem uma diferença muito grande entre aquele que ama a obra do Senhor e quer ver o bem da obra do Senhor e o murmurador. O murmurador, ele age de verdade como que influenciado pelo inimigo, porque aquele que tem a sabedoria, ele não vai usar de indiretas sarcásticas para a melhoria do trabalho, senão que ele vai pedir uma sabedoria, um direcionamento de Deus para ajudar a obra do Senhor. E não para levantar questões que possa dividir a igreja ou plantar no coração de alguém a dúvida de que aquela pessoa foi levantada por Deus. Porque até então, o texto que nos foi dado foi sobre a murmuração sobre Arão e Moisés. Então a gente vai falar bastante a respeito da murmuração contra a liderança. Então, aqui, o comportamento deles são inconveniência, um temperamento inquieta e indiretas sarcásticas. Olha o que ele disse. Por isso, nós precisamos ter cautela com esse comportamento. Por quê? Porque a murmuração, ela é um pecado. Já pensou o quanto a gente tem murmurado? O quanto a gente tem pecado? Aí a gente achando, escuta isso, que só peca quem mente. A gente acha que só peca quem adultera. A gente acha que só peca quem fornica. E a gente esquece que todos os dias a gente murmura. É verdade ou não? A gente tem que reflexionar o quanto nós somos a escória diante de Deus, como nós somos um trapo de imundícia diante de Deus e como nós somos indignos da graça de Deus, porque todos os dias nós pecamos e nós nos levantamos contra a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Então vamos para o ponto 3, porque no ponto 2 diz a respeito da murmuração nos tempos dias de Moisés, nos dias da igreja, e a inconveniência e o comportamento e as indiretas sarcásticas que tem no meio da murmuração. Vamos para o ponto 3 que diz, o crente murmurador. Pode ler para a gente, pastor Campanha? Quem se diz salvo em Cristo? Quem se diz salvo em Cristo e tem o Espírito Santo em sua vida, não pode naturalizar a prática da murmuração. Não é normal o crente cheio do Espírito Santo se entregar a esse pecado. Nesse sentido, estão presentes a indisciplina e o descuido com as virtudes do Espírito. Gálatas 5,16. Quando um crente se torna um murmurador, ele passa a ser um instrumento do maligno contra a obra de Cristo no mundo, permitindo ao diabo dominá-lo e usá-lo de todas as maneiras. Assim, não é possível o crente murmurador ser alegre, bondoso e agradável por meio de sua atitude, visto que sua alma está doente, pois o corpo só será luminoso se os olhos forem bons. Mateus 6, 22, 23.
De todos nós que estamos aqui presentes, quantos aqui são cheios do Espírito Santo? Levanta a mão, sem medo de errar. Quantos de nós aqui murmuramos? Levanta a mão, sem medo de errar. Não estou querendo expor, mas de verdade que é uma auto-reflexão que essa palavra nos faz ser. Mas não tem diferença do perfil que já é murmurador e... Como é que eu te explico agora? A gente murmura, sim. Mas tem aquele perfil que já é constante. É uma prática de uma pessoa que é praticante já é da personalidade disso, dele, vamos dizer, dentro da igreja. Tem diferença isso? Eu creio que sim. Eu acredito que tem gente que é mais frequente. Seria isso. Tem gente, eu conheço pessoas que frequentemente só murmuram. Eu conheço pessoas que... Exatamente. Mas eu acredito que ao longo da caminhada, o irmão, eu murmuramos. Alguma coisa a gente viu aqui que não nos deixou muito contente que a gente falou. Muita coisa que a gente achou que deveria ser da nossa maneira e a gente foi lá e comentou com alguém. Então, assim, se a gente for olhar a luz da Bíblia, a luz da palavra, foi o que eu comentei esses dias assim, se os nossos olhos eles são bons, todo o nosso corpo ele é bom e se dirige para aquilo que é bom. Se os nossos olhos eles estão na escuridade, nas trevas, todo o nosso corpo também se dirige para as trevas. Então, é por isso que eu perguntei dos irmãos, quem é cheio do Espírito Santo? Porque a gente tem na nossa mente que todos nós somos cheios do Espírito Santo. Por quê? Porque todos nós proclamamos a fé em Cristo e teoricamente, buscamos ao Espírito Santo e a nos encher dele todos os dias, não é verdade? Mas também, automaticamente, todos os dias, se não é da obra de Deus, a gente murmura de qualquer outra coisa. Sim ou não? Se os irmãos quiserem desligar o telefone, ia ajudar. Então, em algum momento, se não é da obra, é de alguma coisa, a gente murmura e a gente se rebela contra Deus. Por exemplo, irmão Júnior, o irmão trabalha todos os dias, verdade? E se o irmão ficar uma semana sem trabalho? Um mês. Um mês sem trabalho. Então, assim, se não é da obra, a gente sempre abre os nossos lábios para murmurar. Então, a palavra do Senhor, ela nos vai deixar entender, e o comentarista também, que nessa balança não existe, não tem possibilidade que eu seja cheia do Espírito Santo e seja um murmurador. Não existe. Mane. A murmuração está relacionada à reclamação? Exatamente. Por exemplo... Reclamar gera mudança? Nenhuma. Em teoria, não. Por exemplo, olha o que é o problema. Qual que é o problema do murmurador? Ele se cega às bênçãos de Deus. Por exemplo, lá em casa a gente somos assim, eu sempre falo para as pessoas. Eu e o Danilo, a gente somos pessoas muito opostas enquanto à fé. Eu sou muito da fé, o Danilo é muito da razão. E graças a Deus isso traz um equilíbrio em casa muito bom. Por quê? Porque às vezes eu quero fazer muita coisa que eu estou indo pela fé e eu não tenho que espiritualizar, e ele já, com a cabeça da razão, ele já age mais dentro do normal. Tipo assim, porque nem tudo dá pra gente também espiritualizar. E também nem tudo dá pra gente agir pela razão. E o que acontece? Quando você tem mais fé, não estou dizendo que eu sou perfeito, porque eu também abro a minha boca para murmurar. Mas você talvez vai murmurar menos, porque você sempre está olhando para aquilo que Deus pode fazer. Então, geralmente, o Danilo, ele tem mais facilidade em reclamar. Não vou nem dizer murmurar. Reclamar. Não estou querendo expor meu marido. Então, eu sempre... Aí, quando ele... Quer dizer que aquele que sempre age mais com a razão, ele tem tendência a reclamar mais. E nós vamos entrar nisso, exatamente. Escuta. Por quê? Porque a razão, ela não abre passo para a fé. Então, por exemplo, se não tem comida, aquele que vai pela razão, ele vai reclamar. Aquele que está pela fé vai dizer, Deus vai abrir uma porta, Deus vai providenciar. Então, toda pessoa que, por exemplo, não consegue ver aquilo que Deus abençoa, aí o que acontece? Quando o Danilo reclama de alguma coisa, eu falo assim, para ele, tá faltando comida? Tá faltando trabalho? Tipo, nós tá morando na rua, Deus já nos abençoou. Teve um dia que a gente estava conversando, eu falei para ele assim, quando que Deus deixou uma conta nossa atrasada sem pagar? Falei, que dia que nós passou um dia com fome ou sem comida? Porque quando a gente olha somente para o problema, a gente se desvia ou vira as costas para todas as bênçãos que Deus dá, que estão diante dos nossos olhos. Esse é o problema do murmurador.
Quem de nós aqui, diante de Deus, diante da palavra, diante dos irmãos, tem motivos para murmurar de alguma coisa? E o murmurador é pessimista também, viu? Exatamente, exatamente. Então, assim, a gente tem tudo. A gente tem casa, a gente tem carro, a gente tem internet, a gente tem telefone do melhor, a gente tem comida, come do melhor, mora em casa boa, mora nos Estados Unidos. Sabe, o que falta pra gente? Nada. A gente é salvo em Cristo, a gente é batizado no Espírito Santo, a gente tem a palavra, o que mais a gente quer? Esse é o problema. Olha para você ver. Ó, o povo de Israel tinha visto a glória de Deus. Deus não tinha deixado que os filhos deles perecessem na praga do Egito. Eles não tinham perecido em nenhuma praga. Deus tinha guardado eles de tudo. Deus tinha aberto o mar vermelho. Deus tinha dado maná. Deus tinha tirado a água da rocha, transformado em água doce. Sabe, nada aquele povo podia reclamar. A palavra do Senhor vai dizer que não desgastou nem o sapato dos pés, nem a roupa que eles vestiam. Exatamente, a nuvem de dia e o fogo à noite, o que mais aquele povo queria? Andava com Deus, Deus descia, falava com Moisés, face a face, tinha alguém que estava lá para ser o canal, o mediador entre eles, o que mais aquele povo queria? Esse é o problema do murmurador, ele se rebela contra Deus. E olha que o interessante aqui que o comentarista foi dizer, que a gente como crente não pode naturalizar essa prática na nossa vida. Ou seja, se eu sou uma pessoa que normalmente murmuro, eu não posso tratar isso como é algo natural. Irmãos, crente salvo em Cristo não abre a sua boca para murmurar. Aí está falando que a indisciplina e o descuido com as virtudes do Espírito são a causa da murmuração. Ou seja, busque as virtudes do Espírito Santo e se discipline. Não deixe que esses pensamentos te dominem. Olha só para você ver a respeito da obra da carne. Quando o crente se torna um murmurador, ele passa a ser um instrumento do maligno. Ou seja, a murmuração ela é obra da carne. Mas quando você deixa que a carne te domine, Satanás te usa. Vocês entenderam? Então essa murmuração ela é gerada dentro de nós. Mas a partir do momento que eu abro a minha boca, Satanás pega a brecha e ele não desperdiça. Aí o que vai dizer? O diabo domina e usa ele de todas as maneiras. O murmurador, geralmente, ele é fofoqueiro. Geralmente, como disse a irmã Clédia, ele é um pessimista, ele é um divisor, ele é um que se rebela, que gosta de fazer rebelião no meio da igreja. Geralmente, isso vem tudo de uma pessoa que é murmuradora. Então, a gente tem que vigiar, pedir ao Senhor. Eu estava pensando, eu vou dar um remédio, não um remédio. Uma coisa que os irmãos vai parar de deixar de murmurar. Uma estratégia aí, ó. Se eu dizer que é para vocês orar e jejuar, ler a Bíblia, não vai fazer. Mas isso aqui eu tenho certeza que vocês vão fazer e vai dar certo. Né? Porque tanto que a gente prega e ouve falar pra gente ler a Bíblia não está adiantando, eu lembrei do meu avô, quando eu lembrei disso. Quando te der vontade de murmurar, sabe o que você faz? Você pega essa língua, assim, põe no meio do dente e aperta. Se você conseguir até arrancar um pedaço, é melhor ainda. Irmã Leia, misericórdia. Irmãos, eu tenho certeza que o dia que você pensar em murmurar, você não vai murmurar. Você vai lembrar da sua língua cortada e você vai ficar muitos dias sem murmurar. Se você achar difícil isso, então ora, ajoelha, busca a Deus, busca o Espírito e as virtudes dele. Mas é igual eu disse, nós estamos tão cauterizados na nossa mente que quando a gente fala para orar, ninguém ora. A gente fica se enganando a nós mesmos. Então, morde a língua, assim, bem mordido. A hora que der vontade de murmurar contra a liderança, contra o seu trabalho, contra o que Deus está fazendo, morde a língua, que eu tenho certeza que isso aí não falha. Que logo a hora que você der vontade de murmurar, você vai repensar bastante antes de murmurar. Amém? Amém. Os irmãos vão fazer? Cuidado para domingo que vem, todo mundo chegar com a língua mordida, hein? É sinal que a gente está murmurando, que a gente está murmurando muito. Vamos para a segunda divisão, murmuração, impedimento daquela primeira geração à terra prometida. Lê para a gente, irmão André, a murmuração contra os líderes escolhidos de Deus. Deus escolheu Moisés e seu irmão como seu auxiliador, para libertar o povo de Israel da escravidão de Faraó e conduzi-lo à terra prometida,
Êxodo 7, 1 e 2. Após experimentar grande livramento, esse povo passou a murmurar contra a liderança de Moisés e Arão de maneira sistemática, alegando que o legislador o conduzia para morrer em pleno deserto. Êxodo 16, 3. Nesses relatos, percebemos que a murmuração sucede à incredulidade. Há uma ausência de fé e se passa a escolher o que é mal. A prática da murmuração, logo não se pode esperar mais atitudes de bondade, sinceridade e verdade de quem submerge na murmuração, mas sim de impaciência, ingratidão e desrespeito à liderança bíblica. 1 Tessalonicenses 5, 12, 13, Hebreus 13, 17. Lê de novo só essa primeira parte, irmão André. Deus escolheu Moisés e seu irmão. Quem escolheu? Deus. A palavra do Senhor vai dizer que toda liderança imposta sobre a terra, ela é dirigida e escolhida por Deus. É bem verdade, eu não estou falando de Arão e Moisés, mas vamos tratar de todas as situações possíveis que a gente vive na nossa caminhada. É bem verdade que algumas lideranças, ainda que impostas por Deus, elas deixam muito a desejar, sim ou não? Então, nessas situações, ainda que a gente julga que a liderança ela deixa a desejar, isso não nos dá o direito de murmurar contra ninguém. Segundo, quando eles se levantam contra Moisés e Arão, a palavra do Senhor vai dizer que aquela rebeldia não era contra eles. Era contra quem? Então, quando eu me levanto contra algo que Deus estabeleceu, seja ela uma liderança, seja ela um trabalho, seja uma congregação, seja o que seja, eu não estou lutando com homens, mas eu estou lutando diretamente com o próprio Deus. E a palavra do Senhor vai dizer aqui que toda aquela pessoa que ela é dominada pela murmuração, ela dificilmente ela vai ter obras de bondade, sinceridade e de verdade. Foi o que eu disse aqui, porque normalmente o murmurador, ele abre brecha, é aquele velho ditado, um abismo, ele puxa outro. Geralmente o murmurador, quando ele dá uma brecha para Satanás, ele se torna um instrumento dominado pelo inimigo. Então o inimigo ele não vai pegar ninguém só para que ele fique murmurando. O inimigo ele é muito astuto e sagaz. Ele age de uma maneira que ele possa cumprir a obra que ele quer. E seja por meio daquela pessoa que deu a brecha, ele não importa. Ele quer concluir aquilo que ele quer. Então, é de extrema importância a gente entender que toda pessoa que murmura, ela é instrumento direto de Satanás. E olha o que ele vai dizer aqui. Geralmente, a pessoa que ela é murmuradora, ela está submergida na ingratidão, o desrespeito e a liderança. Então, entenda. Se Deus coloca o irmão Felipe na liderança dos varões, ou na liderança da escola bíblica, ou qualquer liderança, quem estabelece a liderança? Se Deus estabelece a liderança, mas se eu não estou contenta com o trabalho que o irmão Felipe está executando, eu tenho o direito de me levantar e pelas costas ou de alguma maneira eu me levantar contra ele? Não, você fala com ele cara a cara, eu converso com o pastor. Porque, como já foi comentado, geralmente essas murmurações e essas queixas, elas acontecem na ausência da pessoa. Tanto é que eu até busquei, olha o que diz. Uhum. E eles reivindicaram, falaram que eles chamaram o nepotismo e falaram assim, não há mais ninguém aqui que possa fazer. Uhum. Então eles foi direto a Moisés. Ali eles não falaram pelas costas. Não, sim. Eles foram direto a Moisés e aí Moisés falou, tudo bem, eu vou orar a Deus. E Deus orientou a Moisés aqueles processos não secos. Uhum. E ali Deus confirmou realmente perante eles o chamado
sacerdócio de Arão. Exatamente. Esse que o senhor comentou até entra nessa parte das indiretas sarcásticas, porque geralmente as pessoas não falam nas costas, mas com indiretas sarcásticas começam a murmuração. Geralmente, Léo, o perfil do murmurador constante, sempre ele quer que a igreja seja Do jeito do dele. jeito dele. Tudo que vai fazer, ele quer que seja da forma dele. Exatamente. Se não é da forma, ele vai direto Isso. no pastor também reclamar. Isso, eu até busquei no dicionário, segundo o dicionário, a palavra murmurador é conversar em prejuízo de um ausente. Então, por isso que eu estava sempre destacando, porque, segundo o dicionário, por isso que eu disse que a maioria acontece sim pelas costas, mas também acontece que eu tenho experiências da pessoa sentar na minha mesa e murmurar do meu trabalho na minha mesa, na minha frente. Então, assim... Tem outro problema aí. Não, sim. Quando a gente foi fazer a galinhada, por exemplo, eu não tenho, tipo assim, rabo, eu sempre digo, não tenho uma rabo preso com ninguém. Simplesmente virou e disse, por que fazer galinhada, a igreja só faz galinhada, não sabe fazer outra coisa? Desse jeito, na minha mesa. Então, assim, normalmente acontece na ausência, mas tem gente que também é... Hã? No caso aí de Corá da Tambirão, eles foram homens para falar de frente, embora eles erraram, né? A maneira que respeitaram, que o texto fala que eles respeitaram. Eles não só falaram, eles respeitaram a liderança. Isso é como uma rebeldia, eles já estavam E bem... aí o resultado disso é que quem estava com Corá, se você ler o número 16, você vai ver que naquele dia Deus desce na nuvem e mata 14 mil pessoas. Uhum. Não só as famílias que se reuniram ali, mas 14 mil sacerdotes, porque aqueles que eles entendiam que tinha a capacidade de ser sacerdote como Arão, Moisés falou assim, então amanhã vocês apresentam com incensário, e a glória de Deus desceu, e naquele dia Deus matou 14 mil sacerdotes. Então eram pessoas que talvez não tinha nada a ver com o problema. Uhum. Então quem anda como murmurador também sofre consequências. Sim, e como o Senhor ele não é injusto, por exemplo, se morreu, talvez não murmuraram diretamente, mas concordaram, a concordância. Tanto é que Paulo vai dizer que o pecado não é pecar, não diretamente pecar, mas todo aquele que concorda com o pecado já é um pecador. Então, acontece, como foi dito pelo pastor Campanha, acontece das duas maneiras, mas eu acredito que vai ser bem mais, como que eu vou falar? Bem mais visto, ou vai acontecer mais, acredito eu, na nossa caminhada, das pessoas murmurarem mais nas costas. Eu acho que a nossa geração ela é muito covarde, tipo assim, a gente é muito de esconder, a gente... Mas eu disse aqui no começo, e repito, tem uma diferença muito grande entre aquele que ama a obra do Senhor e entre aquele que é murmurador. O que ama a obra do Senhor, ainda que ele vê os defeitos, ele quer sempre a melhoria do trabalho e ele vai atrás, ele luta, ele quer conversar. Mas o murmurador, geralmente, ele só quer reclamar mesmo, se colocar contra o trabalho. Exatamente, a maioria dos murmuradores, eles não fazem nada, não querem se envolver com a obra, não querem vestir a camisa do trabalho. Então, aqui o comentarista diz que o murmurador, o que existe na vida dele, eu quero já fechar esse ponto, falta de fé. Foi o que eu disse, que eu estava dando o exemplo de mim e do Danilo. Por isso que nós temos que andar em fé, por isso que o Espírito Santo ele vai dizer que aquele que não tem fé, ele não agrada ao Senhor. O Senhor ele não tem prazer nenhum naquela pessoa que não confia nele, que não... A fé, irmãos, ela não é basada naquilo que eu posso ver, não é. Totalmente ao contrário, ele é o firme firmamento e a convicção das coisas que eu não vejo. Então, geralmente o murmurador, quando a visão dele não alcança, ele murmura. Então, por isso que nós temos que buscar termos fé diante do Senhor. Se as coisas não estão bem, se o trabalho não vai bem, creia que Deus ele vai abrir porta, que Ele é o Senhor da provisão. Por exemplo, meu casamento não está com nada, a gente só briga, acontece isso e você começa a murmurar, se esquecendo que foi Deus quem uniu você, o seu marido e a sua esposa, e começa a murmurar contra Deus, igual fez Adão lá. Disse assim, Senhor, olha aí a mulher que o Senhor me deu. Adão era bem ousado. Então, não murmure.
dobre os seus joelhos, peça ao Senhor que Ele restaure a sua família, o seu casamento. Se você vai reclamar de qualquer situação, de qualquer coisa que você está vendo dentro da igreja, dobre o seu joelho, peça ao Senhor sabedoria, mas não abra os seus lábios para falar nada. Foi lido aqui, em um tópico que eu acabei deixando passar, que a murmuração, a parte de que ela mata o crente espiritualmente, ela causa também problemas, não é mentais, mas psicológicos. Eu até queria ter trazido um vídeo que mostra como o nosso corpo, ele reage diante da murmuração. O nosso corpo se enfraquece fisicamente, da nossa carne. Pessoa que murmura muito, geralmente, tipo assim, são mais fracas fisicamente por causa da murmuração. O nosso corpo reage a essa negatividade que a gente tem. Olha como isso é sério. Então, por isso que com o crente, isso não combina, não alinha com a nossa vida. Não alinha. Por isso, assim, ó, particularmente, eu repito, irmãos, eu não criei asa ainda não. Mas eu digo assim, eu particularmente tento olhar pela parte boa e positiva de todas as situações. Já passei muitas coisas, eu sempre digo assim, ó, porque eu aprendi com o meu pastor, pegar todas as situações e extrair o que aquela situação me ensina, por mais que seja mal. O meu pastor dizia assim, Leia, anda com 2 bolsas, uma com fundo rasgado e uma com fundo bom. As coisas boas você guarda aqui e as coisas que não prestam você coloca aqui para que caia. Então eu sempre tento tirar as experiências boas das situações e tento não abrir a minha boca para murmurar, simplesmente para crer que aquele que nos chamou, aquele que está conosco, ele é maior do que qualquer situação. Vamos para o ponto 2 da segunda divisão, murmuração contra Deus. Lê para a gente, pastor Ariadne. O Senhor Deus respondeu às murmurações do povo, dizendo que faria cair pão dos céus. Êxodo 16:4. Entretanto, o Senhor deixou claro que contemplou as suas murmurações, mas tratou o povo com piedade e compaixão. Êxodo 16:12. Ora, o Senhor Deus contempla todas as nossas ações, sabe do que precisamos e necessitamos. Por isso, diante de uma circunstância difícil, é muito melhor nós dirigirmos a Ele de maneira humilde, graciosa e amorosa, do que nos enxergarmos a Ele com ingratidão, queixas e murmurações. Hebreus 4:16. Em Êxodo, no texto base para a lição, a palavra do Senhor vai dizer que esse momento o povo estava reclamando pela falta da comida. Então, eles disseram assim a Moisés, por acaso não tinha alimento no Egito para que a gente se alimentasse? Eles disseram assim, a gente está com saudade de sentar diante das panelas e comer carne e nos fartar da carne. Então, Moisés clama a Deus e Deus envia o que para eles? Foi o maná. Não, essa parte foi a parte que eles reclamaram da comida, foi do maná. Depois eles reclamam se fartam de maná, enjoam do maná e quer carne. Esse texto aqui ainda é do maná. Então o Senhor enviou o maná para eles. E o Senhor Deus, neste momento, ele tratou com misericórdia a murmuração daquele povo. Porque o povo murmurou e Deus deu o que eles queriam. Mas aí eu pergunto para vocês. Foi assim até o final da caminhada, da jornada a Canaã? Porque, irmãos, estou falando de mim. Eu, como ser humano, não tenho paciência para murmuração. O Senhor Deus tampouco não teve para aguentar tanta murmuração. Vamos ler Números, capítulo 14. Vamos abrir lá todos, Números. Vamos ver o que Deus fez diante da murmuração do povo mais para frente. Números, capítulo de número 14. Olha só o tema, pelo menos na minha Bíblia está assim, já no capítulo 14 o tema abre assim, os israelitas se rebelam contra o Senhor. Aqui, deixa eu buscar já diretamente o versículo que eu quero. Eu vou ler no 20 já, mas os irmãos, e aí eu vou comentar e os irmãos já sabem da história, mas aí a gente vai dar uma pincelada. Então o Senhor disse,
eu o perdoei conforme eu disse. Irmãos, a minha Bíblia eu vou traduzindo. Talvez a dos irmãos está diferente, mas é que eu vou pegando e traduzindo para os irmãos. Mas tão certamente como vivo eu, e a minha glória enche toda a terra, todos os que viram a minha glória e os meus sinais que eu fiz no Egito e no deserto, e me tentaram já 10 vezes e não ouviram a minha voz, olha o 23, não verão a terra do qual eu jurei aos seus pais. Não, nenhum dos que hão me irritado o verão. Olha só para você ver se Deus aguentou tanta incredulidade e murmuração desse povo. Mas o meu servo Caleb, porquanto houve nele outro espírito e decidiu ir em pós de mim, eu o colocarei na terra onde ele entrou, e a sua descendência a terá em possessão. Ou seja, aqui é aquele momento quando o Senhor ele envia os 12 espias para olhar Canaã, e quando eles voltam, 10 deles olharam para a dificuldade que era de conquistar aquela terra. Somente Caleb e Josué creram que Deus era poderoso para dar força para aquele povo para tomar aquela terra. Os 10 disseram assim: nós não alcançaremos aquela terra. Por quê? Porque lá eles são descendentes de gigantes, porém a terra é muito boa, mas o povo é muito forte. Olha a visão deles. A visão deles estava na dificuldade de enfrentar. Então a palavra do Senhor vai dizer que todo Israel, todo aquele povo, escutando a dificuldade que era para enfrentar, murmuraram contra quem? Deus já não aguentou e disse: vai morrer todo mundo. Não entra nenhum, a não ser Josué e Caleb. Mas Deus, nesse momento aqui, que foi lido aqui, ele tratou com misericórdia. E graças a Deus que Deus é Deus, porque sempre quando eu leio a caminhada do povo de Israel, eu acho que eu já teria matado eles muito antes. Mas Deus, ele tem misericórdia com o seu povo e ele levou até que a ira dele se levantasse contra aquele povo. Então não pense você, só porque Deus tratou de primeira instância com misericórdia o povo de Israel, que ele vai suportar murmuração a vida inteira. Uma hora ou outra a ira de Deus vai se levantar e Deus vai dar uma podada bem no nosso pé, assim, uma rasteira, para a gente cair de cara no chão e entender que é Ele quem domina e tem poder para todas as coisas. Então, por isso que a posição que nós devemos ter é de alguém que, olha o que disse aqui, o que foi lido pela pastora. É muito melhor nós nos dirigir a Ele de maneira humilde, graciosa e amorosa. Ah, mas as coisas não estão indo bem para mim. Vai lá, se ajoelha diante de Deus, apresenta a Ele a sua necessidade. Se Ele vê que você precisa daquilo, e se é a vontade dEle, Ele vai te dar. E se não der, como diz aquele hino, Ele continua sendo Deus. E nós continuamos sendo pó, continuamos sendo nada. Então, irmãos, quem aqui crê que Deus ele é o Criador e o dominador de todas as coisas? Quem crê? Quem crê que todas as coisas provêm de Deus? A palavra do Senhor vai dizer que a terra e toda a sua plenitude, ela é de Deus. Agora, se eu murmuro contra qualquer coisa, eu estou murmurando contra quem? Se a gente é crente e crê que Deus é Ele quem guia a nossa vida, se eu murmuro, eu não estou murmurando contra nenhuma situação, é contra o mesmo Deus. Então, quando a gente murmura contra alguma situação, é contra o Senhor Deus que a gente se levanta. Não é contra pessoas, mas é contra o Deus, nosso próprio Deus. Por isso aqui no ponto 2, que foi lido, disse murmuração contra Deus. Vamos para o ponto 3. Por que é perigoso murmurar? Deixa eu ler aqui rapidinho. A palavra de Deus diz: quem se endureceu contra ele, Deus, e teve paz. À luz desse texto, podemos dizer que a murmuração configura um ato de impiedade extrema contra... Ela se torna perigosa por quê? Além de revelar a ausência da fé, limita a nossa capacidade de enxergar as ações em nossas vidas e no contexto em que estamos. Por conseguinte, a murmuração cega-nos diante de Deus.
Não lembramos mais das grandes obras que o Senhor fez em nossa vida? Não por acaso o apóstolo reúne os episódios da murmuração dos israelitas para que crentes da atualidade tenham o cuidado e não pratiquem esse pecado a fim de que não serem destruídos. Quem de nós aqui que nunca recebeu uma bênção da parte de Deus? Quem que nunca recebeu? Pode levantar a mão e falar, irmã Leia, eu nunca recebi nada de Deus. Não tem ninguém, né? Porque o Senhor, Ele é misericordioso e durante toda a nossa vida, o Senhor é Ele quem nos guarda, é o Senhor que nos alimenta, é o Senhor que nos veste, é o Senhor que nos dá paz, é o Senhor que nos dá segurança, é o Senhor que nos dá abrigo, é o Senhor que nos dá saúde, é o Senhor que nos dá o dinheiro, é o Senhor que nos dá o trabalho. Todas as coisas que vêm à nossa vida, sabemos e entendemos que é Deus que dá de presente para nós. Amém? Então, toda a murmuração, ela, como a gente disse, ela tem uma ausência de fé e ela nos deixa cego diante de Deus. Ela não nos deixa ver todas as bênçãos. Irmãos, deixa eu só ler aqui para os irmãos ver como que a coisa era complicada. O versículo 1, que está na nossa leitura bíblica em classe. E partidos de Elim, toda a congregação dos filhos de Israel veio ao deserto de Sim, que está entre Elim e Sinai. Ó, lê para mim aí, o que está dizendo depois? Aos 15 dias do mês segundo, irmãos, saíram da terra do Egito. Tinha 2 meses que o povo tinha saído. 2 meses que aquele povo tinha visto o mar se abrir. Quem aqui de nós normalmente vê um mar se abrindo e em 2 meses a gente se esquece? Tinha 2 meses que Deus tinha mandado praga, tinha morrido todos os filhos dos egípcios, os primogênitos, mas da casa de Israel ninguém pereceu. 2 meses, é muito pouco tempo para que o povo tenha esquecido da graça de Deus. A gente acorda, respira assim, ó. Som, com saúde. Levanta, bate o dedo, o mindinho do pé na cama e já começa a murmurar. Aí a gente entra num carro que Deus presenteou a gente, que Deus abriu portas para comprar. Aí passa um infeliz, endemoniado e buzina pra gente ou quase bate na gente e a gente começa a murmurar. A gente esquece que Deus acabou de levantar a gente da cama são e salvo. Por quê? Porque a murmuração, ela fecha os nossos olhos, ela nos cega diante de todas as bênçãos que Deus nos dá. Deus, Ele deu a todos nós que estamos aqui presentes o maior privilégio que é conhecer a verdade. Somos livres na verdade. Conhecemos de Cristo, de Deus, da justificação, da salvação e ainda assim murmuramos. Nós somos os únicos, por dizer assim, não os crentes assembleanos, mas aqueles que creram, que confessaram, os únicos que têm entendimento do que é o céu e o inferno e a convicção para onde que nós vamos. Isso é um privilégio e já é um motivo para que a gente morda a nossa língua e arranca um pedaço na hora de murmurar. Não tem motivos para que o crente murmure. 3. Murmuração, um pecado que nos impede de entrar na Canaã espiritual. Pode ler para a gente, irmão Genival? Ponto 1. O fim dos israelitas murmuradores. O fim dos israelitas murmuradores. Examinando os textos de Números 14, 29, 16, 41, 49, percebemos que, por causa da murmuração, os israelitas daquela geração não entraram na terra prometida, da promessa. Foram mortos e sepultados no deserto. Números 14, 29. A peregrinação de Israel pelo deserto nos serve de exemplo e de advertência em nossa jornada, para que não adotemos seu comportamento murmurador. Devido a esse pecado, os israelitas perderam de vista os propósitos divinos e não alcançaram o cumprimento da promessa. Pode ler o 2, que eu vou já falar do 1 e do 2. O destino dos murmuradores. À luz dos relatos do livro de Números, o apóstolo Paulo faz uma série de advertências ao povo da nova aliança. E
E não murmureis, como também alguns deles murmuraram e pereceram pelo destruidor. 1 Coríntios 10:10. Isso significa que um crente que vive praticando a murmuração já se encontra espiritualmente morto. Perdeu a comunhão com o Senhor e não tem mais o prazer nas coisas espirituais. Logo, o seu destino é a morte, que a luz do Antigo Testamento, infelizmente, tem caráter físico e espiritual. A murmuração é um perigo ao longo da nossa trajetória cristã. Qual foi o final do povo de Israel com as murmurações? A gente já comentou, eu comentei a respeito de Números, que todos aqueles que murmuraram, e a gente também leu na palavra do Senhor em Números 14, que todos aqueles que murmuraram, primeiro, não entraram na terra prometida, segundo, estavam mortos espiritualmente, e terceiro, estavam mortos fisicamente. Não entraram na terra prometida, mortos espiritualmente e mortos fisicamente. Não morreram somente o espírito, mas o corpo deles pereceram também ali no deserto. Leia, quem entrou? Segundo a palavra do Senhor, entrou Josué, Caleb e a geração após eles, que entrou na terra prometida. Então, no ponto 2, qual é o destino dos murmuradores? Qual é o nosso destino? A gente já não está falando mais do povo de Israel. Qual que é o destino nosso? Morte espiritual. Muito bem. Primeiro, morte espiritual. O que mais? O inferno. O que mais? Incapacidade de alcançar as promessas de Deus. Então, não diferente daquele povo, se a gente não vigiar e buscar ter uma vida de fé, o nosso final é, primeiro, a pessoa que ela já é murmuradora, que já tem esse aspecto de murmurar, ela, como diz aqui, ela não quer nenhum compromisso, ela não tem nenhuma visão espiritual. Irmãos, tem gente, eu vou falar já, aplicando pra gente. Tem gente que entra no culto, não consegue nem adorar. A pessoa entra no culto, ela, não vou nem falar entra, na casa dela. Ela olha o banner da igreja, o convite do culto, fala assim, o irmão Genival pregar hoje? Culto de criança? Eu não participo. Eu já escutei, irmãos, aqui. Culto de criança, eu não participo, porque eu não tenho criança. Então, o murmurador, ele já, de antemão, ele não quer nada com as coisas espirituais. Tem gente que entra na igreja, ele só consegue ver quem cantou e quem não cantou, quem falou e quem não falou, se o pregador pregou bem ou não, se aconteceu isso ou aquilo. O murmurador, ele se foca em ver as coisas que não aconteceram. Ele se foca em ver as dificuldades ou os falhos. O murmurador, ele não quer compromisso com coisas espirituais. Isso me faz recordar daquele história que os irmãos já devem ter visto, de um irmão que queria sair da igreja por causa do falho dos outros irmãos. Aí o pastor falou assim, não, então vamos fazer assim, o próximo culto você pega um copo d'água, enche, aí você vai dar a volta o culto inteiro com o copo, não deixa a água cair. Aí o irmão pegou no final do culto, rodou, falou assim, aí, o que você viu hoje? Ele falou assim, não vi nada. Por quê? Porque quando o nosso foco está na palavra, está em servir, está em vir para adorar, irmãos, sabe, pode cair o templo, que a gente está firmado no que a gente sabe que a gente veio fazer. Não importando o que está acontecendo. Claro que existem coisas dentro da liturgia de um culto que não tem que acontecer. Por exemplo, eu particularmente vejo assim algumas coisas que acontecem em algumas igrejas, eu digo na liturgia, umas palhaçadas, por dizer assim, tipo assim, outro dia eu vi uma pastora jogando farinha nos jovens com água, com azeite, sei lá, que era para eles desencalhar. Essas coisas, claro que eu não me empreendo nessas coisas e eu nem frequento lugares que tem essas práticas. Mas eu digo assim, tem gente que realmente a sua mente está ligada somente naquilo que não está acontecendo, para que ela possa ter um motivo para murmurar. Então, a gente tem que aprender que a murmuração não é uma coisa simples, que não tem nada a ver. Murmuração é pecado. E o final dos murmuradores não é o céu, porque no céu não tem lugar para murmuradores sentar, não. Se tem um lugar que está esperando, está sendo preparado para quem gosta de murmurar, chama-se Hades e o inferno. Está lá, preparado. Lá, se você falar, sua língua queima. E vai falar como?
Então, por isso que é importante a gente entender que a murmuração, ela é uma obra maligna da nossa carne, e que o Satanás está só preparado, esperando a gente abrir a boca para nos matar espiritualmente. Espiritualmente. Vamos então para o ponto 3, e aqui terminamos e concluímos, que diz assim: os maus da murmuração. Há muitos males que a murmuração pode provocar. Por exemplo, na vida da igreja local, a murmuração pode trazer desânimo espiritual, contendas comunitárias, rebeldias espirituais e divisões ministeriais. Esse processo acaba com a vida da comunhão da igreja local. Além disso, o nosso Senhor disse que o reino dividido contra si é devastado e não subsistirá. Há também o mal de caráter espiritual. Por exemplo, a murmuração também resulta em mentiras e calúnias. Portanto, o Espírito Santo não habita uma vida que é dominada por esse tipo de obras carnais. Por isso, afirmamos que quem se entrega a tal prática acaba atraindo outros pecados para a vida, tais como idolatria, rebelião, adultério, blasfêmias contra Deus. Como consequência, acaba prestando serviço a quem? Quem? Não, gente, vamos abrir a boca. E estacionando no meio do trajeto. Aqui são os maus, e a gente também já comentou no decorrer da revista, são os maus que a murmuração ela traz. E a gente comentou bastante a respeito do que ele provoca dentro da igreja local. Então, a murmuração, ela traz contenda, ela traz divisão, ela traz desânimo espiritual, ela traz divisão ministerial. Foi aquilo que eu disse a respeito de pessoas novas convertidas ou pessoas que o Senhor vai agregando à igreja. Quando o murmurador, ele é o primeiro a se aproximar dessa pessoa, ele já vai trazer diretamente um desânimo espiritual na pessoa. A pessoa já vai olhar para as dificuldades da igreja, a pessoa já vai olhar para aquilo que não tem, para aquilo que não faz, porque o murmurador vai, o tempo inteiro influenciar esta pessoa. E também no ponto 3, o que acabamos de ler, o comentarista disse que o pecado da murmuração, ele atrai e abre brecha para outros pecados. Foi o que a gente também comentou aqui. Ele é blasfemador, ele se rebelia, ele é fornicador, aqui diz adultério, ele abre brechas para que Satanás faça morada. Porque quando Satanás ele vem para invadir, para morar na vida de uma pessoa, ele não vem sozinho, não. Ele traz uma legião de demônios. Ele traz, o que pode encher no corpo daquela pessoa, ele traz. Então a pessoa, é o que eu disse, ela não somente é um murmurador, mas é um fofoqueiro, é um mentiroso, é um fornicador. Ele gosta de trazer contenda e divisão na igreja. Tem gente, irmãos, escuta isso, e é muito sério, que só sossega o facho quando ele vê a igreja destruída. Tem gente que só sossega o facho quando ele vê o problema e o caos instalado no meio da igreja. Tem gente que é tão baixo que quando a igreja está aparecendo, ele fala assim, é bom para a igreja aprender. Desse jeito. Então, é importante que a nossa vida ela esteja pautada na palavra do Senhor e que seja aquela vontade de murmurar da liderança, ou seja, da nossa vida secular, seja da nossa vida pessoal, seja qualquer situação que a gente sinta vontade de murmurar, de verdade, que a gente tenha a sabedoria de destruir, de matar essa carnalidade e que viva o Espírito dentro de nós. O comentarista ele vai dizer que a única maneira de que um murmurador morra dentro de nós é que prevaleça o homem espiritual que morreu para si mesmo e ressuscitou para Cristo. E eu deixo também o meu conselho que eu disse aqui para a igreja. Se não funcionar, morde a língua. Morde a língua, porque eu tenho certeza que da segunda vez nós vamos repensar se nós vamos abrir a boca para murmurar de qualquer situação. Eu agradeço a minha oportunidade e devolvo aqui ao pastor Campanha para a conclusão. Amém. Vamos em pé, meus queridos. Lição muito boa, muito importante para nós.
Israel. Paulo deixa bem claro no capítulo 10 de Coríntios. Eles não foram destruídos somente por causa da murmuração. Existem mais 3 coisas lá. Depois você lê o capítulo 10 de Coríntios, você vai ver por que eles foram destruídos. A conclusão diz: nessa lição, vimos o quanto a prática da murmuração é perigosa e destruidora, tanto para a vida espiritual quanto para a vida comunitária da igreja local. Ao longo da nossa jornada cristã, nós não devemos, pois, ignorar as advertências da palavra de Deus quanto ao pecado da murmuração. Romanos 15:4. Ora, a vontade de Deus é que participemos de suas promessas. Portanto, evitemos o mal da murmuração em nossas casas, igrejas e em qualquer lugar que nos relacionamos com o próximo. Uma coisa importante que é bom frisar, que existe diferença entre a murmuração e a crítica. Aquilo que não está legal, não está bem, não está adequadamente, seja em casa, seja no relacionamento marido e mulher, pai e filhos, igreja, liderança igreja. A crítica ela é saudável, ela é importante, mas ela tem que ter fundamentação e ela tem que ter um modo de como ela tem que ser exercida, com respeito, com amor. É louvável, né? Às vezes existe isso dentro do relacionamento, principalmente marido e mulher, porque às vezes não sabe como expor a crítica. Aí às vezes a palavra vem carregada com ódio, com desrespeito. Isso vai criar uma abertura mais para murmuração do que para uma crítica construtiva. Então, nós somos seres sociais e devemos estar prontos também para sermos criticados, cobrados naquilo, principalmente a liderança, deve ser cobrada, mas com equilíbrio, com ética e com temor a Deus. Amém? É claro que não é o tema é a murmuração, mas é a questão também da fala que entra. Então às vezes nós precisamos lidar com isso, então a gente precisa receber a crítica, olhar para nós mesmos, fazer uma leitura, o que não está bom. Por exemplo, a crítica que houve em Atos 6, se não fosse a murmuração dos helenitas, não haveria o diácono hoje. Só existe a diaconia hoje porque houve uma crítica. É claro que o autor disse que foi uma crítica mais na murmuração, não foi uma crítica para a construção, mas os apóstolos entenderam que eles precisavam sair, ir além, então eles não podiam deixar a oração e a palavra, então instituiu a diaconia na igreja. Mas é nesse ponto que eu falo, a crítica às vezes é importante para a gente reciclar, ver onde estamos errando e melhorar, como marido, como esposa, como filho, como líder, como crente, como qualquer pessoa na sociedade. Nós devemos ter essa crítica pessoal para nós mesmos, e se ela for delegada a alguém, saiba exercê-la para não feri-la ou feri-lo, para não machucar, porque isso não é louvável. Pai amado e justo, nós queremos te agradecer pela tua palavra, por esta aula maravilhosa que nos ensina a nos contentarmos com aquilo que nós temos e com aquilo que recebemos do Senhor. Pai amado, nos dá um espírito de gratidão, meu Pai, para que nós possamos ser gratos a Ti pela vida, as bênçãos recebidas que o Senhor nos tem concedido todos os dias, Pai. Pai, tira este mal do meio de nós, tira esse espírito de murmuração que somente nos traz consequências ruins e males, Pai. Dai-nos, ó Pai amado, um espírito de gratidão para nós sermos gratos por tudo. Senhor, abençoe poderosamente o trabalho que seguirão a seguir, o culto com as crianças, usa o departamento infanto-juvenil. Meu Deus, abençoe, Pai, poderosamente os teus filhos que estão vindo para cá. Traga-os em paz, guardados e protegidos pela tua boa mão. Senhor, que esta palavra ela produza em nós um peso de glória e que nós possamos praticá-la para glorificar o teu nome. Senhor, abençoe a tua filha que trouxe com grande ensino a tua palavra nesta tarde. É o que nós te pedimos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém e amém. Está terminado, irmãos. Saúde do teu irmão.